Mas por gentileza, abra sua Bíblia, por favor. O Senhor Jesus, Ele deixou umas coisas boas para a gente. Quando eu falo coisas boas, é sua palavra. E no capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, nós vamos encontrar 3 assuntos diferentes. Do versículo 1 ao versículo de número 19, nós vamos encontrar João Batista enviando 2 discípulos seus a Jesus para interrogá-lo, saber dele se ele era o Cristo ou se havia de vir outro, se ele era aquele que os profetas tinham profetizado. Jesus disse: leva a resposta para ele. E aí a resposta está no verso 4. A partir do verso 4, verso 5. Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. E era o que, irmão? Verso 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. João quer saber mais de quê? Está aí a resposta, a confirmação. Do verso 20 ao verso de número 24, Jesus fala sobre as 3 cidades impenitentes. Jesus explica e o fato dessas 3 cidades, elas receberam tantas coisas boas da parte de Jesus, mas não deram muito crédito ao Senhor Jesus. Mas nós queremos nessa noite trazer uma palavra a partir do verso de número 25. Quando nós lemos do 28 ao 30. Mas nós vamos começar no verso 25. O texto diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste, ou seja, escondeste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Jesus estava se referindo, quando ele fala sábios e entendidos, Jesus estava se referindo a um grupo de religiosos
na sua maioria, chamados de fariseus. Quando Jesus chegou, que ele começa o seu ministério, aos 30 anos de idade, que o primeiro milagre que ele realiza é lá no casamento, nas bodas, lá em Caná, na região da Galileia, numa cidadezinha chamada Caná. Jesus transforma a água em vinho, e ali começa o ministério do Senhor Jesus. Só que quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, também começou as perseguições ao mestre. Não vá pensar, se você faz bondade, se você é uma pessoa que é taxada como uma pessoa ruim, você é perseguido. E se você for taxado como bom, também vai ser perseguido. Da mesma forma, nem se preocupe. Existia 3 grupos, pelo menos, tratando-se de questões religiosas. Existiam 3 grupos ali naquela região, que eram os fariseus, os zelotes e os essênios. Esses 3 grupos eram grupos. Os fariseus, possivelmente, segundo os historiadores, há uma grande probabilidade de que eles surgissem ou surgiram nos dias do sacerdote Esdras. Alguns dizem que eles surgiram um pouco antes da revolta dos Macabeus. Os Macabeus se revoltaram, se eu não estiver equivocado, no ano 70, ou seja, na época de Antíoco Epifânio, por ali naqueles dias, se eu não estiver equivocado, que Epifânio era imperador da Síria, que a Grécia se dividiu em 4 impérios. E o objetivo do surgimento dos fariseus era defender a lei de heresias, vamos usar essa expressão, defender a integridade da lei de Deus, a essência, para que não houvesse mistura, como nós falamos popularmente. Os essênios eram um grupo que vivia isolados no deserto, e eles defendiam que tudo que tinham deveria ser dividido entre si, entre irmãos, e não aceitavam o domínio de Roma, e nem tampouco algumas visões de alguns fariseus. Então eles tinham lá os seus pontos de vistas teológicos que eles não concordavam, e por isso foi um grupo que se isolaram. Os zelotes, eles eram tão radicais que eles não tratavam a coisa só de forma espiritual, eles também tratavam as coisas de forma material, ao ponto de eles literalmente se armarem para lutar contra Roma. E aí é quando entra a questão de possivelmente os zelotes, no ano 70 depois de Cristo, tenham talvez provocado, incentivado, não sei, a destruição de Jerusalém,
Quando eles se revoltaram contra Roma, o imperador Tito foi lá e destruiu Jerusalém. Porém Jesus estava dizendo: Pai, te dou graças porque tu ocultaste essas coisas àqueles que Jesus estava dizendo são sábios e entendidos, aqueles. E quando Jesus fala de sabedoria e entendimento, Jesus estava falando daqueles que conheciam a lei de Deus. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para as irmãs, escute. Tem coisas que Deus não vai revelar ao sábio e ao entendido. Com todo respeito aos senhores graduados, pós-graduados, mestres, doutores, PhD. Mas tem coisas que Deus tem questão que é espiritual. E só é revelado através da oração. E a quem Deus quiser revelar. Vocês estão entendendo o negócio aqui? A quem Deus quer revelar. Eu estava lendo uma coisa ontem que eu achei tão interessante. José, servo do Deus Altíssimo, estava preso no Egito. Lá no cárcere, um jovem que não, a princípio, não havia dolo nele. Mas a quem foi que Deus revelou o futuro do Egito? A Faraó. Faraó, pastor, sim. E por que Deus não revelou a José, que orava todos os dias, estava na presença de Deus orando? Porque ele não quis revelar. O pastor pode passar a semana todinha de joelho, 24 horas, mas se Deus quiser revelar algo, só a irmã Mônica só vai revelar a ela. Se Deus quiser revelar algo, só a irmã só vai revelar a ela, não vai revelar o pastor não, irmão. Por isso Jesus disse assim: tu ocultaste, escondesse, tirasse. Mesmo os sábios, e os sábios aqui, Jesus estava se referindo aos fariseus. Eles se achavam, né? Os fariseus se achavam. Eles eram tão... Porque os fariseus, eles eram preconceituosos. É o que acontece com muitos crentes hoje, viu? Quando vê uma pessoa, passa por alguém, que vê alguém muitas vezes embriagado, ou encontra com um jovem muitas vezes até drogado, encontra com, muitas vezes passa em um lugar e vê uma meretriz, passa distante, porque é mais santo, mas nem um bom dia quer dar. E muitas vezes viveu na mesma condição. Então, preconceito é atributo de fariseu. E eles eram preconceituosos. Um dia eles perguntaram para os discípulos: por que o teu mestre come com pecadores? Se assenta com os pecadores? Jesus disse: é porque eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, para os que estão bem de saúde. Jesus estava tratando de questões espirituais. E o texto diz aqui no verso de número 25, diz que Jesus, o Pai, escondeu aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Tem outra expressão aí em alguma Bíblia? Aprove. Que assim tu quisesse fazer. Ele revela a quem ele quiser revelar, irmão. Ah, porque o irmão ora tanto, a irmã ora tanto, Deus revela tudo a ele. Mentira, irmão. Conversa. Um dia um irmão chegou para mim e disse: pastor, Deus me revela tudo. Eu disse: não, irmão, não revela tudo não. Deus não revela tudo a ninguém não.
Daniel estava lá na Babilônia. Deus revelou a Nabucodonosor algo ao rei. E aí? Porque Deus não é um homem. O homem faz uma cena de Deus que não existe no contexto bíblico. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes alguém diz assim para a gente: olha, alguém que a gente julga que Deus não fala com ele nem com ela. Diz assim: olha, Deus me falou algo assim ao meu coração, e Deus fala com isso. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado. E o texto vai seguindo. Diz assim, Jesus diz assim, verso 27: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão e ninguém conhece o Pai senão e aquele, olha aqui o mistério, aquele a quem o Filho quiser revelar. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu revelo as minhas coisas a quem eu quiser revelar. É a quem eu quiser. Não interessa se é cristão, se não é, se declarou-se servir a Jesus ou se não declarou-se, se é da religião A, B, C, D, F, G, H, o alfabeto todo. Não. Se Deus quiser se revelar para alguém, Ele pode estar no ambiente que Ele estiver, irmão. Deus vai lá e se revela para ele. É a palavra que está dizendo. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E a gente precisa entender que nós não somos donos e proprietários da palavra de Deus. Eu dou exemplos, viu, na Bíblia, que Deus se revela a quem Ele quiser. Deixa eu começar lá por Gênesis. Lá em Gênesis diz que lá em Gerar, quando Abimeleque tomou Sara, porque Abraão disse que ela era irmã. Tá, viu o costume de quando chegava uma mulher bonita no ambiente, o rei mandava buscar logo, para colocar num harém dele. Só que quando Abimeleque ainda estava pensando em se deitar com Sara, Deus não usou um profeta e foi lá falar com Abimeleque, não. Deus disse assim: Deus apareceu a Abimeleque. Só olha, Abimeleque. E ele: pois não, essa mulher tem marido. Ela tem. Mas foi ele mesmo que disse que era irmã dele. Aí Abimeleque disse assim: na sinceridade do meu coração eu fiz esse negócio. Vai matar uma nação injusta? Deus disse: não. Por isso que eu, aí é Deus respondendo para ele: por isto que eu te impedi de pecar contra mim. Mas não foi Deus que mandou um profeta lá, não. Deus se revelou ao próprio Abimeleque, que não tinha nenhuma intimidade com Deus. Aí lá no Egito, Deus novamente fala com Faraó. Revela o futuro do Egito, dos povos vizinhos. E a palavra diz que Deus vai se revelando a quem Ele quer se revelar. Aí Jesus está dizendo aqui o que, irmão? Está confirmado ou não está isso que eu estou dizendo aqui na palavra? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem Ele quiser revelar. A gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter o cuidado de não achar que é dono do céu. Ah, o céu é meu, Deus só fala com quem eu quero. Não é assim não, cuidado, vai dar problema. Deus fala com quem Ele quiser falar, com quem Ele quiser. Agora, aí, verso 26, 28.
o Senhor Jesus começa a mexer com os fariseus. Aí Jesus vai mais profundo, porque Jesus não fica, me permita usar essa expressão, não fica pelas beiradas, não, ele vai mais profundo. Escute só, os fariseus, eles tinham uns negócios, eles tinham uns fardos tão pesados, que existia dois tipos de leis que os fariseus aplicavam no povo. Era a lei escrita. Pastor, que lei escrita era essa? A lei mosaica, a lei de Moisés, que era a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. E existia a chamada lei, as leis orais. Pastor, o que é lei oral? É aquilo que não se escreve, só se fala. Porque a história, desde o princípio até vir a primeira escrita, que foi a escrita, segundo a história, se eu não estiver equivocado, a expressão é essa, a escrita cuneiforme. Eu não vou entrar em detalhe, porque não é aula de história, é a palavra nesta noite. As informações eram transmitidas oralmente, ou seja, de pai para filho, de avô para neto, e assim, até chegar à escrita. Então, se escreveu. Mas os fariseus tinham as chamadas leis orais também. E era dentro dessas leis orais que ele, me permita a expressão, que ele arrebentava o povo, eles arrebentavam o povo. A princípio, quando eles apareceram era para defender a integridade da lei. Eles eram chamados, o sentido da expressão fariseus tem o sentido de separados, separar as coisas de Deus vou usar a expressão, da imundícia. Só que com o passar do tempo, eles foram ficando orgulhosos e foram criando uma série de coisas que as pessoas tinham que fazer para poder entrar no reino dos céus, ou ser justificado. Eles tinham umas coisas tão esquisitas, que eles diziam o seguinte, que se alguém estivesse com a garganta inflamada, só para as irmãs terem uma ideia, e quisesse melhorar da garganta, não podia fazer gargarejo. Por quê, pastor? Porque para eles, quando alguém estava fazendo um gargarejo, estava fazendo um esforço. Isso no dia de sábado, estava fazendo um esforço. Quando estava fazendo um esforço, eles entendiam aquilo como um trabalho. Então eles tinham as coisas, eles colocavam os fardos pesados. Quando Jesus fala de fardo aqui, não é o peso propriamente dito, porque fardo é peso. Quando você coloca um peso sobre você, você está carregando um fardo. Você pega uma cadeira, duas ou três dessas, coloca sobre você, aí é um fardo, é um peso. Jesus estava falando da doutrina dos fariseus, dos ensinamentos dos fariseus. E hoje não é diferente. Nós encontramos muitos que dão uma série de ensinamentos às igrejas, às ovelhas, quando nem eles mesmo executam um terço daquilo que eles mandam a igreja fazer. Um terço. Vocês estão entendendo? Coloca fardo pesado sobre o povo. E o povo, que muitas vezes não tem esclarecimento da palavra, come todo tipo de coisa, aceita todo tipo de coisa. Jesus não chamou eu e você para sermos prisioneiros de ninguém. Jesus nos chamou para sermos livres. Agora, nós precisamos ter o cuidado para não transformarmos esta liberdade que Cristo nos deu em libertinagem. Temos que ter o cuidado de sermos equilibrados, porém sem estar debaixo do jugo de homem nenhum, a não ser da poderosa palavra de Deus. Aí Jesus apareceu agora o novo mestre, e esse mestre começa a revolucionar Jerusalém e as regiões circunvizinhas.
Judeia, Galileia, Cafarnaum. E Jesus aparece fazendo o seguinte. Jesus aparece já com o seguinte convite: vinde a mim. Jesus faz um convite. Isso aqui é um convite. Vinde a mim, alguns, hein? Alguns de vós, todos vós. Aí Jesus explica o seguinte: que estão nesta condição. Qual é a condição? Cansados e oprimidos. Primeiro, cansados, exaustos, que se cansou daquilo que é feito com eles. Porque chega um momento que cansa, irmão. Jesus estava trazendo uma nova doutrina. Jesus estava mostrando que os ensinamentos de Deus não eram como os fariseus faziam. Eles colocavam fardos pesados e as pessoas estavam cansadas, oprimidas. E opressão, irmãos, estar oprimido é ser humilhado, é ser obrigado a se sujeitar àquilo ali, porque só tem aquilo mesmo. Ficar sufocado. Quantas pessoas já não disseram assim: ah, se eu tivesse como sair dessa situação? Já tinha saído há muito tempo. Por quê? Porque já estão cansadas, oprimidas, sufocadas, humilhadas. E era isso que os fariseus faziam. Eles humilhavam as pessoas, eles sufocavam as pessoas, eles coagiam as pessoas terem que andar daquela forma, sob ameaças. E Jesus chegou com um novo ensinamento. Ele chegou para mostrar que ele não era um líder cruel, carrasco, que humilhava os seus liderados. Jesus chegou para mostrar que era possível carregar o fardo, sim, mas de forma diferente. Não sob pressão, sobre humilhação. E o texto diz aqui: que estás cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. E aliviar, irmãs, é diminuir o peso, tornar mais leve, livrar-se da opressão. Jesus veio para livrar o homem da opressão. Muitas vezes do próprio homem, que era o caso dos fariseus, e na sua maioria da opressão maligna. Porque nós sabemos que o adversário das nossas almas, ele atua 24 horas oprimindo as pessoas. É assim ou não é? É. Oprimindo. Mas Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Que ele não faz acepção. Ele não era como os fariseus, preconceituosos. Porque os fariseus criticaram Jesus porque estava
falando com os pecadores. Os fariseus criticavam Jesus quando Jesus se dirigia a uma meretriz. Os fariseus criticavam Jesus quando Jesus se dirigia ao publicano. Os fariseus sempre estavam procurando uma forma para criticar Jesus, porque eles eram realmente, literalmente, homens preconceituosos. E se você, como cristão, como cristã, é preconceituoso, meu irmão, preconceituosa, você está no lugar errado. Está servindo ao mestre errado. Porque Jesus disse assim: ide e pregai o evangelho a alguns. Na sua Bíblia não diz alguns, não? Não? Tem certeza, irmão, que é a todos? A toda criatura. Jesus não disse: pregue ao grupo A, ao segmento A, ao segmento B, deixe o C para lá, pule o D, vá para o F, pregue no E, depois vá para o M. Não, Jesus disse assim: pregue, leve a palavra para toda a criatura. E quando Jesus chega lá, ele mesmo dá o exemplo: vinde a mim todos. Oh, irmãos, como é gostoso aprender de Jesus. Não é assim? É muito gostoso aprender de Jesus. Ele deixou bem claro. É como se Jesus dissesse assim: eu não quero seguidores preconceituosos. Eu quero seguidores que amem a todos assim como eu amo a todos, sem acepção de pessoas. A minha obrigação e a sua é de chamar, de convidar. Quem vai consertar é Deus, não é eu e você, não. Não acabar com esse negócio de querer consertar os outros. Tem gente por aí querendo consertar os outros, não conserta nem a própria vida. A vida toda troncha, toda desmantelada, mas quer consertar os outros. Quem conserta alguém, irmão, de questões espirituais, é Deus. E o texto diz aqui, ele diz: venha, porque eu vos aliviarei. Ele faz um convite e aqui depois ele faz uma promessa. Ele chama dois grupos: os cansados e os oprimidos. Mas ele não diz assim: é os cansados e os oprimidos que estão na ala tal. Ele diz assim: não. Pode estar onde tiver. Se quiser estar aqui de braços abertos, pode ser quem for. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que eu amo Jesus. Porque Ele não é a gente, irmão. Ele não é como nós. Ele não é como nós, que muitas vezes nós fazemos a indiferença. Ele não é como nós, que muitas vezes olhamos com o olhar atravessado de reprovação. Jesus, todas as vezes que olha para alguém, leva essa palavra nesta noite, Ele olha com olhar de amor, de misericórdia, de resgate, e dizendo: eu te amo. Jesus foi preso, que Pedro foi adiante. Pedro foi o único que seguiu olhando de longe, mas meio cabreiro. Alguém disse assim: tu é um deles. Você é um deles. Teu jeito de andar, tua fala, teu jeito de ser. Não, a Bíblia é clara, irmãos. Diz que Pedro espraguejou. Eu não quero nem saber o que foi que ele falou. Coisa boa não foi. Mas na terceira vez que ele negou, Jesus olhou para ele com um olhar de amor. Se você observar no texto, Jesus olhou para Pedro.
E quando Jesus ressuscitou, uma das primeiras pessoas que Jesus procurou quando foi levado aos céus foi Pedro. Tem uma coisa chamada coração, que só quem conhece é Ele e mais ninguém. Alguém vai dizer assim: eu sei quem é ela, eu sei quem é. Ele sabe nada, irmão. Tu sabe de nada. Quem sabe quem é você é Deus. E o texto diz aqui no versículo, para a gente concluir, versículo 29 e 28, 29 e 30, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus estava abolindo o jugo dos fariseus, que era um jugo terrível, pesado. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, mas já viram aquela ferramenta que coloca para quando tem dois bois trabalhando para fazer o arado, que bota os dois juntos, que bota um aqui no pescoço, outro aqui, que é para segurar os dois juntos. Jesus está falando de jugo. Disse: meu jugo é suave. Vocês não vão deixar de carregar o jugo. Agora, só que o meu jugo é diferente. Meu jugo é suave. E o meu fardo não é como Jesus disse: meu fardo não é como o fardo dos fariseus. Meu fardo é leve. Teu fardo é leve. Venha para cá. Os homens vão oprimir você, mas Jesus não. Porque os homens inventam de tudo para tentar oprimir, segurar, sustentar as pessoas. E muitas vezes aquelas sem conhecimento de Deus. E Jesus diz aqui: e aprendei de mim. Aprender é extrair, instruir-se, é adquirir conhecimento. Quem recebe e quem dá, repassa conhecimento. Jesus diz: aprendei de mim. Aí Jesus fala sobre o perfil deles. O perfil dos fariseus era um perfil de exaltação, arrogantes, prepotentes, sem humildade. Porque tem pessoas, irmão, que só o sangue de Jesus não tem humildade de nada na vida. Basta fazer um cursinho de nada que já fica grande, bem, já olha para você com indiferença. Jesus também era mestre, mas ele era o mestre dos mestres. E ele diz: aprendei de mim que sou manso. E manso tem o sentido de ser calmo, tranquilo, meigo, sossegado. Quer sossego? Quer aprender a ser manso? Aprenda com Jesus. E sou humilde de coração. Glória a Deus. Não é assim? Sou humilde de coração. E ser humilde é ser simples. Tem tanta gente aí, irmãos, que se julga ser tanta coisa, e muitas vezes nada é. A única coisa que tem é prepotência e arrogância. E tem tanta gente que Deus honrou tanto, mas sabe administrar isso com tanta humildade. É o que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas não é humilde na aparência. Jesus diz no interior. Porque a humildade, ela vem de dentro para fora. Ela é extraída, ela não é de fora para dentro. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, de verdade. E o texto termina dizendo o seguinte: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus.
Você vai continuar carregando o fardo, mas um fardo diferente agora. É um fardo leve. Meu jugo é suave. Suave vem de doçura, agradável, que não é exagerado. E leve vem de leveza, tem pouco peso ou não tem peso. E nesta noite o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. E saibamos que mesmo, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui nesta noite, que eu fiz uma vez, aqui na igreja, e a pergunta é: qual é a maior autoridade da igreja hoje? As irmãs conseguem responder? É isso mesmo? É a palavra. Pastor, por que não é o pastor? Porque o pastor tem que ser regido pela palavra. E quem é a palavra? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Se o pastor não estiver enquadrado na palavra, a igreja não estiver enquadrado na palavra, não merece credibilidade. Porque no princípio era o verbo. O verbo é a palavra. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. O verbo se fez carne. Quem foi que se fez carne? Jesus. E habitou entre nós. Ora, a maior autoridade na casa do Senhor, na igreja, é a palavra. Tudo veio através da palavra. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, da minha palavra. Vocês não vão deixar de carregar o fardo, até porque a gente tem que ter responsabilidade com Deus. Mas o meu fardo é suave. E o jugo que eu vou colocar sobre vocês é leve. Vocês não vão viver mais oprimidos, oprimidas, porque eu vou vos aliviar e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe o que é que você vai fazer hoje quando chegar em casa? Você vai dormir em paz, tranquila, tranquilo, e vai dizer: Jesus, eu te agradeço, porque a cada dia que se passa, eu aprendo de ti, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve, é leve. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja, em nome do Senhor Jesus.